Oi, oi. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Todo mundo? Perfeito. Se em algum momento vocês tiverem alguma dificuldade técnica, só sinaliza a gente que a gente resolve, tá? Primeiro de tudo, olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Meu nome é Clara, eu sou psicóloga e analista de pessoas no Zen Club e vou estar mediando essa palestra maravilhosa hoje com a Aline. A Aline é analista de pessoas no Instituto Gesto, uma das nossas parcerias maravilhosas aqui no Zen Club. E a gente vai estar conversando um pouquinho com ela sobre como que o Zen Club tem apoiado no processo de mudança na empresa, como que tem sido isso, que estratégias como RH que eles têm trazido e aprender um pouquinho com essa experiência tão rica. No final a gente tem um espaço para perguntas, então se vocês forem pensando aí, vão segurando que a gente conversa e abre para todo mundo no final. E acho que a gente pode ir começando, estava dando um tempinho para dar nosso horário, mas aí a gente vai se apresentando e dando início aos pouquinhos, tá bom? Então, Aline, agora que estamos aqui nesse momento, se apresenta um pouquinho pra gente, conta o que é que o Gesto faz, o Instituto Gesto faz, aterrissa todo mundo da onde que a gente está falando. Obrigada pela contextualização, pelo convite, estou muito honrada e grata de estar aqui com vocês. E muito prazer, meu nome é Aline, faço parte do time de gente do Gesto, estou como analista. E antes de me apresentar, queria saber se a galera, todo mundo aqui é de RH? Sim. Então como que tá o mood de vocês, o humor, numa escala aí de 1 a 10? Quinta-feira, né? A gente vai meio que, mais ou menos, né? Entendo. 10? 8? Tá tudo bem. Se for 1, 2, tá tudo bem também. A gente se acolhe, a gente se ajuda. Mas, enfim, eu tô como analista de gente no Gesto. Olho muito para aprendizagem e desenvolvimento, né? O famoso T&D, gestão de dados, diversidade, equidade e inclusão. E antes de entrar no mundo do terceiro setor, né, Young, trabalhei em startups, né, de tecnologia, de educação. E o que o Gesto faz, né, hoje? A gente olha para a educação pública. A gente trabalha para a melhoria da educação pública e gestão pública no Brasil. Então seria basicamente isso. E eu não quero dar spoiler, né, antes de falar do processo de mudança, mas eu queria saber aqui de vocês, quem aqui está passando ou já passou por algum processo de mudança dentro do RH? Seja reestruturação de área, aquisição, mudança de gestão, já passaram por isso? É difícil, né? É complicado. E uma outra pergunta. Normalmente, vem algumas emoções. Essas emoções, tanto nossa quanto time de RH ou do time, são positivas? São mais ou menos? Alguém poderia falar aqui uma? Vou tentar fazer uma leitura labial. Uma pessoa, a gente pode puxar. Estou passando por um processo de reestruturação, tanto de mudança cultural da empresa, quanto no departamento de RH, e tem sido bem difícil. Pessoas novas entrando, colaboradores que estão há muitos anos já na empresa, tendo que mudar a forma de fazer, né? O sempre foi assim, né? Que a gente encontra todo dia, tem sido bem complicado, e posso te dizer que o termômetro está no mais ou menos agora, mas já teve menos. Obrigada. É exatamente nesse ponto que eu queria chegar, né? Do mais ou menos. A gente, no momentos de grandes mudanças, a gente sente incertezas, inseguranças, ansiedades, medo, né? Medo do desconhecido. O ser humano sente medo do desconhecido. E isso é muito comum. Então, acho que é basicamente isso que a gente vai trazer. Vou falar um pouquinho mais sobre o nosso processo de mudança, mas antes vou passar aqui novamente para a Clara, dado esse contexto geral. Boa. A gente já vai entrar nisso, mas na verdade eu só tenho uma curiosidade pessoal antes. Eu trabalhei muitos anos no terceiro setor, como eu comentei com você, eu sou apaixonada mesmo, assim. E eu queria que você contasse um pouquinho pra galera, também pra gente entender um pouquinho sobre como que a Gesto funciona, tudo. Como que você vê a pauta da saúde mental, da saúde emocional, especificamente nesse setor? Que especificidades que você percebe, assim, desafios, aprendizados que você tem vivenciado? Talvez como que começou a falar, né, sobre isso, enfim, um pouquinho desse contexto.
Perfeito. Então, para dar um contexto, eu vou falar um pouquinho dos nossos programas, né? Eu também sou apaixonada pelo terceiro setor, tanto que era um sonho meu retornar para o terceiro setor. Eu entrei no GEST especificamente em junho do ano passado, então sou apaixonada pelo trabalho, sou suspeita para falar isso. E a gente tem 3 grandes programas de educação, 2 de educação e um de gestão pública, de gestão de pessoas do setor público, que são o Formar, o Plantar e o Fortalecer. O Formar olha para a educação básica como um todo, a nível Brasil, e para melhoria. Então a gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Educação, com os governos, justamente para apoiar as pessoas que têm o poder de tomada de decisão a tomarem as melhores escolhas, a fazerem as melhores decisões para que cheguem lá para os nossos alunos os conteúdos, as didáticas da melhor forma possível. O Plantar é quase a mesma coisa, só que pensando em sustentabilidade, né? É voltado para a região amazônica. Então, como que a gente pode aproveitar da melhor forma possível os conhecimentos da região amazônica e não colocar um olhar sudestino, né? Pensando em diversidade, equidade e inclusão, um olhar do sul, mas sim aproveitar o olhar daquela região para que eles aproveitem, se fortaleçam e reconheçam, né, a própria história, a própria riqueza. E aí o Fortalecer, né, que é olhando para a gestão de pessoas do setor público, olha para a jornada da, não vou dizer pessoa colaboradora, né, mas em cargos de comissão, como um todo, como atrair, como selecionar as pessoas da melhor forma possível, né, que não são de concurso, como desenvolver esses talentos, porque a gente sabe que o setor público tem peculiaridades, né, diferentes ali do setor privado, e aí conectando tudo isso com saúde mental, né? Como eu disse que eu sou particularmente suspeita para falar, né, dessa área que eu amo, a gente tem um propósito muito grande de transformar ali a educação brasileira, a gestão pública brasileira, e a gente mergulha muito no trabalho e às vezes acaba que esquecendo da própria saúde em prol de algo maior. Então, o Zen Club tem apoiado a gente nesse sentido de, se eu não estiver bem, se o time não estiver bem, como que a gente vai trabalhar para algo melhor para mim, para a sociedade, para os alunos, para a gestão pública. Então, falando de uma forma geral, acho que o Zen Club tem trabalhado muito com a gente nessa parceria de conscientização, de fato, de olhar para a nossa saúde mental, de ter essa autorresponsabilidade consigo e depois para com o próximo. Até fazendo uma analogia, né, quando a gente está, fazendo um embarque, né, está no avião, pensando nas instruções de emergência, a máscara a gente tem que colocar primeiro na gente, né, para depois apoiar ali a outra pessoa. Então é basicamente isso. O Zen Club tem apoiado bastante a gente nessa conscientização, tanto do time de gente, quanto dos colaboradores, das lideranças, como um todo. Nossa, me relacionei muito com o que você falou, de verdade. Porque realmente, assim, o terceiro setor, acho que quando a gente trabalha por um propósito, é maravilhoso, né? É massa quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, que a gente vibra, que a gente defende, mas às vezes a gente vai tanto por aquilo que a gente esquece de si, né? Então faz super sentido o que você falou. Então, entrando, né, de fato no que a gente quer saber, conta pra gente, então, Aline, vocês estão passando por um processo de fusão, não é isso? Conta um pouquinho como é que tem sido essa mudança, o que é que vocês têm experimentado e como que o Zen Club tem apoiado nesse sentido, e aí a gente vai conversando. Estamos em processo de fusão, né, como a Clara comentou, e nós do Instituto Gesto e com outra organização do terceiro setor, que é o Vetor Brasil, estamos nesse momento. A decisão foi feita no ano passado, mas a gente começou de fato, né, a integração dos times, das operações esse ano, e a ideia é que nesse ano a gente conclua esse processo de fusão. E aí voltando, né, para aquela pergunta que eu havia feito para vocês, né, se vocês passaram por algum processo de mudança na organização e qual o sentimento, né, que você bem trouxe, que vem à tona, né, tanto na gente, no time de gente, quanto nas pessoas colaboradoras, a
A gente tem feito pesquisas, né, para com o time, não pesquisas extensas, até mesmo pensando no momento, mas pesquisas de pulso, olhando especificamente para esse momento de integração. E o sentimento que tem é esse, né, de ansiedade, de insegurança, de o que vai acontecer mais para frente, né? Então, só para dar um contexto maior, esse momento de fusão, né, dessas duas organizações do terceiro setor, Instituto Gesto, Vetor Brasil, é para aumentar o impacto, né? Diferentemente de fusões que normalmente tem no setor privado, é bem diferente, tanto que no Brasil a gente não tem conhecimento de outras organizações do terceiro setor que fizeram fusão. Então, dado que é uma fusão que não tem precedentes no Brasil do terceiro setor, a ansiedade aumenta, a insegurança aumenta. Então, como que a gente pode auxiliar, né, o time e como nos auxiliar também do time de gente, né? Dado que antes tínhamos 80 colaboradores, agora a gente está com um quadro de 160. Então, o Zen Club vem muito nesse sentido. Antes, no Instituto Gesto, a gente contava com a plataforma, né, fomentando que as pessoas buscassem autoconhecimento, terapia, psicoterapeutas, enfim, os diversos profissionais de saúde mental. Só que esse ano a gente resolveu fazer um pouco diferente. Olhar a parceria do Zen Club como desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Seja para nós do time de gente, seja para lideranças, seja para o time como um todo, para os nossos grupos pensando em diversidade, equidade e inclusão. Então fizemos essas distinções, né, com base nos dados que a gente coletou, tanto qualitativos quanto quantitativos, para poder apoiar o time como um todo. Muito interessante mesmo, assim, gostei muito. E aí você citou que é algo sem precedentes, né? Que a gente está vendo isso no terceiro setor, talvez pela primeira vez. De alguma forma, acho que todo mundo que passa por uma reestruturação, por uma fusão, por um processo de mudança, precisa começar de algum lugar para construir como é que vai ser esse processo para a minha organização, né? Para o meu contexto, para o meu perfil de colaborador. E aí vocês trouxeram isso, tiveram que construir do zero mesmo, né? Então, como que foi esse processo, assim, desde o começo até agora, o momento que vocês estão? Como é que foi construir esse precedente? Perfeito. Como eu trouxe, acho que primeiro de tudo a gente tem que olhar para os dados, mas com muita sensibilidade. Eu acho que o time está muito sensível, nós, o time de gente, abrindo aqui a vulnerabilidade, também estamos sensíveis. É um momento de reestruturação, é um momento de mudança, é um momento que hoje a gente está fazendo uma coisa, só que amanhã a gente pode estar fazendo outra, só que depois de amanhã a gente pode estar resgatando o que a gente fez antes de ontem. Então, são muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Então, dados aliados à sensibilidade, né, de entender com empatia o que eu posso fazer enquanto time de gente, o que as lideranças podem fazer e desconcentrei. O que as lideranças podem fazer e o que o time pode fazer, né? Então, qual que é a responsabilidade de cada pessoa colaboradora, de cada setor dentro desse processo de mudança? Eu acho que é interessante até trazer os aspectos, né, que a gente vem tendo como parceria do Zen Club. O Zen Club é muito mais, fazendo propaganda mesmo. Zen Club é muito mais do que somente uma plataforma, né? É uma plataforma de benefícios, tem especialista, tem conteúdo, sim, muito bacana. Só que olhando para essa parte de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o que a gente tem feito? Olhando para os pontos que a gente precisa desenvolver de fato, buscamos rodas de conversas para lideranças, pensando como que seria interessante, né, uma dinâmica que seria interessante que eles aproveitassem mais. Então, essas rodas de conversa, quais são as temáticas? Segurança psicológica, né? Como que a gente fortalece as pessoas gestoras para lidarem bem com autogestão, com esse processo de mudança, para que eles reverberem esse fortalecimento para o restante do time? Como criar times maduros, né? A gente sabe que há diferentes senioridades, né, dentro dos times e diferentes posições sociais, diferentes perfis. Então, é muito interessante que as pessoas gestoras se capacitem quanto a isso. Então, nessas rodas de conversa, acho que é bem interessante ressaltar que tem a possibilidade deles perceberem que tem esse apoio, né, da organização, esse apoio de gente, uma mediação de uma pessoa externa, né, do Zen Club no caso, e
eles podem compartilhar suas incertezas, seus anseios, suas dúvidas, os sucessos, boas práticas que uma pessoa gestora faz com o time, que uma outra pessoa não fazia. Então, voltando, né, para compilar tudo isso, tem essa parte dos dados, né, para a gente ser assertivo nas nossas decisões, a sensibilidade, mas também olhar o papel de cada pessoa, né, tanto de gente, quanto das lideranças, quanto do time como um todo. Isso é muito importante, essa tríade. Aline, e você falou sobre segurança psicológica. A gente sabe que a segurança psicológica tem uma relação direta com a promoção de saúde, né, dentro das organizações. No Zen, a gente começou a falar mais ativamente sobre isso esse ano. É uma das frentes que eu toco, inclusive. Eu gosto muito, né, obviamente. Mas queria ouvir de você um pouquinho como que tem sido trabalhar esse tema num momento de tanta insegurança mesmo, que gera muita insegurança. Eu vejo que transparência é um aspecto bem importante. Você falou dos dados, da sensibilidade. Acho que entra muito por aí, mas conta um pouquinho pra gente como que tem sido essa experiência. Boa, muito bacana. Dando um contexto geral, né, você falou esse ponto da transparência, é um aspecto que a gente preza muito. Como eu tinha dito anteriormente, é algo sem precedente, né? Então, quando normalmente vem na cabeça aquisição, fusão, consequentemente, acho que o primeiro pensamento que vem das pessoas de fora ou internamente é um possível layoff, uma possível demissão em massa. Então, desde o início, né, nossa CEO já trouxe que o principal objetivo, né, dessa fusão é aumentar o impacto, né? Pensando em terceiro setor, Gesto atuava em alguns estados em específico, Vetor atuava em outros estados, então nós, em conjunto, aumentamos o impacto em time. Então, não que não vai haver demissões, pode acontecer, mas essa transparência vindo da alta liderança, falando o que pode, o que não pode, qual que é o objetivo, qual que não é o objetivo, e as lideranças reverberando isso para o restante do time, tem auxiliado. Então, esse é o principal ponto, né? A liderança trazendo, né, num espaço seguro. Então a gente tem reuniões semanais, né, de time. A gente não tem um nome ainda, eu acho que eu comentei isso aí já, né? Enfim, a gente não tem um nome combinado, a ideia é que a gente tem até o final do ano, mas a gente tem reuniões semanais da organização no qual a gente capta informações, né, do time, por exemplo, eu, do time de gente, levei uma informação, uma dúvida, um receio para minha gestão durante a semana. Então, minha gestão vai para a direção, leva aquilo e a gente traz ali as respostas dentro da reunião semanal, justamente para que todo mundo fique ciente, na mesma página e que amenize as ansiedades, né? Até porque, quando a gente não tem uma resposta, nossa mente cria, né? Acho que você pode falar melhor do que eu, né? Por ser psicóloga. Então, para que não haja, né, esse momento das pessoas ficarem criando coisas, né, frutos da imaginação, vozes da cabeça, a gente traz ali no momento semanal as respostas para as dúvidas e nem sempre a gente vai ter resposta para todas as dúvidas. E se a gente não tem, a gente fala que a gente não tem e, enfim, assim que a gente tiver, a gente traz ali um contexto, uma explicação, mas essa transparência, se temos uma resposta, a gente leva, se não temos, a gente fala que a gente não tem por enquanto. Maravilhosa, maravilhosa, muito bom. A gente costuma simplificar até de um ponto de vista gestáltico da coisa, que a ansiedade é quando a gente está no presente imaginando sobre o futuro. Então é exatamente isso aí que você falou. E aí, pensando um pouco sobre o futuro, era a minha próxima pergunta exatamente. Como que vocês têm balizado essa segurança, pensando em perspectivas de futuro? Qual que vocês estão vendo que é o próximo passo? Como que vocês estão planejando sem deixar que a ansiedade leve muito lá na frente, mas já com a atitude propositiva dentro desse processo de mudança, né? Perfeito. Eu acredito que o primeiro ponto, tem uma frase que uma das nossas colaboradoras, que é especialista em equidade racial, inclusive, fala que primeiro vamos olhar para o arroz e feijão, né, fazer o básico bem feito para depois olhar outros aspectos. Então, o que a gente tem feito?
olhar muito para a liderança, claro que não deixar o restante do time, né? Mas assim, porque querendo ou não, a liderança influencia e muito nos processos, em como o time vai se sentir. Então, temos olhado para o desenvolvimento, né? Pensando em habilidades socioemocionais da liderança e também do time, mas especificamente da liderança, para que elas fomentem a cultura que a gente quer alcançar. Então, acho que esse é o primeiro passo. E aí, a gente vai construindo aí as coisas com o carro andando, basicamente. Mas fomentar ali, estar muito do lado, né? Ter a liderança como pessoas parceiras pra gente é um fator primordial. E a gente, como RH, bem sabe como é fazer as coisas com os carros andando, né? Muitas vezes. Bom, gente, então eu vou abrir agora para perguntas que vocês tenham. Podem perguntar o que vocês quiserem sobre como tem sido esse processo com a Aline, sobre a atuação, sobre o próprio Instituto, enfim. Estamos abertos aí para esse momento. Aí é só levantar a mãozinha aqui, eu levo até aí o microfone. Só uma dúvida, vocês implantaram a plataforma para que os colaboradores tenham acesso aos profissionais de saúde. Há outras ferramentas também do Zen Club que podem ser vistas pelo pessoal de gente? Você consegue, eu vi que ali atrás tem um medidor ali para medir indicadores e tudo mais, porque a gente sabe, nós somos de RH, sabemos o quantos indicadores, né, quando a gente vai apresentar uma ferramenta nova para alta gestão, quanto é importante a gente falar de números, né, os benefícios que isso traz. Então, tem alguma ferramenta que vocês conseguem contabilizar de alguma forma esses benefícios? Perfeito, obrigada. Seu nome é? Tamires, obrigada pela pergunta. Pensando em dados, a gente tem utilizado pesquisa de pulso, daí não via Zen Club. Mas pensando dados da Zen Club, do Zen Club, né, especificamente, tanto de palestras quanto rodas de conversa, a gente sempre tem um momento de feedbacks, né, que é promovido inclusive pelo próprio Zen Club, que é como se fosse um teste de reação. Então a gente consegue analisar através dessas pesquisas o quanto tem tido efeito positivo para o time, né? Até pensando agora eu não comentei, mas a gente teve roda de conversa recentemente com o nosso grupo de aquilombamento. A gente tem um grupo específico, né, voltado para pessoas pretas, autodeclaradas pretas e pardas, pensando não somente uma permanência, né, das pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, pensando também em ter esse fortalecimento dessas pessoas dentro do time, né, para além da atração, para além da contratação e para que elas se sintam confortáveis, principalmente nesse momento de mudança. A gente teve recentemente uma palestra com a Tati Santos falando sobre saúde emocional das pessoas negras e tivemos feedbacks valiosíssimos, não somente através, né, desse teste de reação, mas também via os canais institucionais, né, enfim, de mensagens, através do marketing boca a boca, né, como a gente chama. Então, pensando nos dados em si, além desse mapeamento que o Zen Club faz, né, de analisar as diversas dimensões, a gente tem, depois das rodas de conversa, depois das palestras, essas pesquisas que dão um insumo pra gente, um insumo qualitativo, e também a fala, né, do time, o quanto é importante para eles esses momentos de acolhimento, de sensibilidade, porque nesses momentos de mudança é o que mais precisa, né, ter esse olhar sensível, esse toque, né, de olha, tô aqui com você, tô te olhando. Com certeza. E Tamires, só trazendo um pouquinho também aqui do lado do Zen Club, o nosso módulo de inteligência e dados é todo voltado para essa parte de análise mesmo, de mapeamento que ela trouxe. Então a gente tem o IBC, que é um instrumento voltado para medir a exaustão dos colaboradores. A gente também utiliza do GAD-7 e do PHQ-9, que são 2 testes validados pela psicologia para medir ansiedade e depressão. Então a gente consegue realmente ter insumos, dados mesmo muito palpáveis, muito mensuráveis mesmo, para construir uma estratégia de bem-estar corporativo. Isso faz parte de um módulo nosso mesmo enquanto Zen Club, né? Que é
o que a gente vê aqui. Se quiser conhecer um pouquinho mais, todas essas pessoinhas de colete estão aqui à disposição para contar um pouco mais, mas essa é realmente a nossa perspectiva enquanto Zen Club mesmo, de conseguir cada vez mais gerar uma frente muito robusta de dados que permita ao RH não apenas oferecer um benefício de bem-estar corporativo, mas construir uma estratégia de bem-estar corporativo. Faz sentido? Perguntas? Mais? Não briguem. Bom, gente, então, Aline, eu vou abrir para você fazer as suas considerações finais, contar para a gente um pouquinho até como é que foi essa experiência para você e o que mais você quiser para a gente se encaminhar para o encerramento. Pode ser? Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, pela maravilhosa condução e por vocês também estarem aqui nesse momento. Acho que é muito bacana, né, quando a gente se permite se desenvolver, a gente se permite também olhar o que está legal, o que não está. E aí teve até uma recomendação de uma psicóloga, acredito que da Band, né, ela trouxe aqui no stand do Zen Club e perguntou se a galera que estava aqui fazia terapia, se não fazia. Vou fomentar aqui a palavra dela. Se vocês não fazem, façam. Acho que é super interessante para a gente se autoconhecer. A gente lida com pessoas, né? Então é importante que a gente esteja bem em primeiro lugar para poder auxiliar o restante do time. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Aline, a gente que agradece. Muito obrigada a você pela participação, pela parceria. É uma honra para a gente poder co-construir toda essa estratégia com você. E muito obrigada para a nossa audiência tão atenta e tão participativa. A gente fica por aqui, mas como eu falei, estamos todos à disposição para apresentar um pouquinho mais o Zen Club para quem não conhece, para quem quer conhecer um pouquinho mais das nossas soluções, dos nossos produtos. E um abraço, bom restinho de congresso para todo mundo.